Amém. Boa noite, bom dia, boa tarde. Por que eu estou falando isso? Que alguém vai assistir a ministração no encontro de hoje, né? Pode ser de manhã, à noite, à tarde, né? Então, vamos orar. Jesus, obrigado por esse tempo que o Senhor separou para estarmos juntos. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade de poder declarar que o Senhor é santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A Tua glória resplandece através de nós, Senhor. Obrigado por isso, Espírito Santo. Obrigado por essa oportunidade que temos de ter acesso à Tua palavra, de poder aprender, Deus, sobre os Teus caminhos, e através de aprender sobre os Teus caminhos, aprender como é caminhar nos Teus caminhos também, Senhor. Obrigado por isso, obrigado por esse tempo, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Te adoramos, te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Senta um pouquinho. A gente está falando aqui na igreja sobre um tema, sobre intimidade. A gente está trabalhando com alguns personagens bíblicos para a gente ministrar sobre intimidade. Como é que essas pessoas se relacionavam com Deus? Como é que eu posso aprender a me relacionar com Deus a partir desses exemplos bíblicos que nós temos aqui? Eu queria trazer isso para você. Está lá no livro de Números, Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6 vai contar a história do livro dos Juízes na Bíblia. O livro de Juízes na Bíblia foi um período que o povo de Israel não tinha rei. Todas as nações, os medianitas e os outros povos que tinham por ali, os amalequitas, todos aqueles povos tinham rei. O povo de Israel não tinha rei. O povo de Israel, ele tinha juízes sobre ele. E esses juízes, eles então eram levados diante de Deus, escolhidos por Deus. Esse juiz então tomava posse daquele momento. Durante esse período, ele julgava cada situação que acontecia ali. E no livro de Juízes capítulo 6, ele começa assim dizendo: e mais uma vez o povo de Deus se afastou dele e foi seguir outros deuses. Assim que ele começa o livro. E aí, quando Deus percebe que esse povo se afastou, a Bíblia diz que Deus então levanta juízes. E lá nesse texto, Juízes capítulo 6, capítulo 7, um pedacinho do capítulo 8, está a narrativa da história de um homem chamado Gideão. Gideão era um homem que ele era filho de Joás, ele era um servo de Deus, ele era dentro daqueles homens de Deus, que várias pessoas foram abandonando a Deus, foram adorando outros deuses. Gideão continuou firme, seguindo a Deus. Só que nós vamos perceber que Gideão, ele passou um período na vida dele, nesse momento que o povo ali, o seu povo começava a se afastar de Deus, aquilo também contagiou a vida de Gideão. E o Gideão estava abatido, desanimado. Por quê? Porque existia um povo, os medianitas, que, como esse povo tinha afastado de Deus, isso aí tudo você vai achar em Números capítulo 6, 7 e um pedacinho do 8, tá? Só estou contando para te dar uma base daquilo que nós vamos trabalhar aqui. E aí então, os medianitas eram um povo que ele fazia o quê? Eles invadiam Israel, e aí tudo que Israel plantava, fazia aquelas lavouras, aqueles pastos, aquele lugar bonito lá. Aí tudo que eles faziam, medianitas iam lá e faziam o quê? Os medianitas iam lá e eles destruíam tudo. Aí o povo de Israel ficava sem recursos. E aí eles iam, plantavam de novo, mandavam os gados para os camelos, todos aqueles animais. Eles iam lá fazer o quê? Soltava no pasto ou matava, e o povo de Israel ficava sem recursos. Isso foi apertando a vida daquele povo, eles foram desistindo, se afastando de Deus. E aí a Bíblia conta a história de Gideão, que Gideão era um daqueles que permaneceu firme. No meio do povo, tudo abandonando a Deus, Gideão permaneceu firme. Mas talvez não tão firme. Não tão firme. Porque o texto, você vai ver o texto que Gideão, quando Deus apresenta-se para ele, Gideão estava triste. Estava meio desanimado. E a gente é um pouco assim, né? Às vezes na sua casa, quando todo mundo está animado para servir a Deus, para buscar uma caminhada com Deus, você se anima com aquilo. Quando algum começa a desanimar, aquilo bate em você, assim, acho que ele tem razão. Acho que é melhor eu
não seguir. Isso vai contagiando. Você já reparou que desânimo contagia mais do que alegria? Já reparou isso? Você quer desanimar? Conversa com alguém desanimado. Você está animadão, você conversou com alguém desanimado, você fala assim, talvez você tenha razão. Quando você está alegre, a alegria contagia menos. Não biblicamente. Biblicamente fala que a alegria é a nossa força. A alegria no Senhor é a nossa força. Mas a gente tem esse perfil de desanimar diante de situações. E Gideão estava assim. Lá no capítulo 6 do livro de Juízes, abra aí sua Bíblia. Ô Lari, faz um favor, você consegue ligar essas luzes aqui todas? Para a gente ter acesso a toda a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia com você hoje. Aleluia, Senhor. O Senhor voltou. Eu estou subindo já. Espera aí, essa luz é do Senhor. Essa luz forte é o Senhor. Eu estou indo, irmãos. Tchau para vocês, tá? Isso, agora desliga essas aqui. Amém. Isso, agora vamos todo mundo, irmãos. Amém? Vamos todo mundo para a glória. Aleluia. Alguém ficou com medo de não ir. Eu percebi isso no olhar de vocês. Ficou assim, será que é verdade? Né? Ficou meio assustado, né? Juízes capítulo 6. A Bíblia diz que o Senhor, então, que novamente o povo tinha se afastado de Deus, e aí um grupo lá, junto com Gideão, clamou a Deus: Senhor, ouve a nossa oração, Senhor. Fomos abandonados, não está acontecendo nada aqui. E aí então Deus se apresenta para ele, ouve a oração. E aí a primeira lição que eu quero que a gente tire daqui, nessa intimidade com Deus: toda oração Deus ouve, amém? Irmãos, coloque isso na sua mente. Toda oração que você faz, Deus ouve. Mas nem toda oração que eu e você fazemos, Deus responde. Essa é a questão. Porque parece, dentro do nosso contexto social de hoje, social não, religioso, né? Que Deus tem a obrigação de me responder. Ou seja, em vez do Criador me dominar, eu domino o Criador. E aí eu oro, Deus tem que me ouvir. Quem aqui já orou, clamou, gritou, um monte de expressões que a gente pode dizer de uma oração, e até hoje não respondeu, Deus não respondeu. Muitos de nós. Mas Ele ouviu todas. E aí a Bíblia diz que Deus ouviu a oração daquelas pessoas junto com Gideão. Só que o desânimo dele estava grande. Olha o que diz, acompanha aí comigo, capítulo 6, verso 11, olha o que diz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore em Ofra, que pertencia ao bizarrita Joás, que era o pai de Gideão. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensas de uvas para esconder os medianitas. O que ele estava fazendo? O que os medianitas faziam? O povo de Israel plantava, eles iam lá, arrancava tudo, eles ficava sem nada. Eles plantaram escondido, colheram escondido, e foi malhar o trigo no lugar que fazia o vinho deles. Para quê? Para que os medianitas não vissem e não fossem lá e roubassem tudo. Então ele estava ali sentado fazendo isso. Então o anjo do Senhor apareceu e disse a Gideão: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Imagina, olha que interessante. O anjo do Senhor chega todo motivado. Por quê? Alguém orou, ele ouviu, e ele desce. E ele chega e fala assim: poderoso guerreiro, Deus está contigo. Olha o ânimo de Gideão. Olha o ânimo de Gideão respondendo: ah, Senhor. Ah, Senhor. Quantos de nós já não somos assim, né? Ah, Senhor. E não é só isso, olha o que ele disse: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais, antepassados, contaram sobre o Senhor? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Às vezes Deus está todo empolgado para dar uma resposta de oração para a gente.
Às vezes a gente está orando a Deus, pedindo algo, e quando Deus chega para dar a resposta, você já está quase desistindo, tá? Ah, Senhor, mas agora? O Senhor está atrasado. Eu orei 4, 5, 6 meses para esse negócio acontecer, não aconteceu. O Senhor chega agora? E as expressões de Gideão traz para mim uma coisa muito forte. Gideão estava desanimado e a presença de Deus não animou ele. Talvez você está aqui hoje e está desanimado. Talvez você sonhou com a vida que ela não aconteceu. Você planejou algo na sua vida que não aconteceu também. Você planejou algo na sua vida espiritual, financeira, familiar, e não está acontecendo aquilo. E talvez você está desanimado. Qual a expectativa de Gideão? Mas aquele Deus, me contaram sobre o Senhor, o que o Senhor tinha feito. O Senhor não fez isso. O Senhor fez, mas se o Senhor tivesse mesmo comigo, por que meu carro tinha sido batido? Se o Senhor tivesse mesmo comigo, por que o meu filho está doente? Se o Senhor tivesse mesmo comigo, por que isso? A gente vai colocando várias coisas isso. Mas se o Senhor está comigo, por que acontece coisa ruim? Se o Senhor é o Deus que protege, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, porque as coisas vêm contra a gente, porque o Senhor chega atrasado, porque o Senhor não anda no meu ritmo. Parece Jó, né? Jó falando com Deus, as expressões de Jó diante de Deus. Gideão estava desanimado. Irmãos, eu vou dizer para você, o desânimo é uma doença, porque ela vai te corroendo. Desanimou, está desanimado, aquilo vai te entrando em você e vai desanimando você. E você não vai percebendo isso. As pessoas que são depressivas, muitas pessoas que vivem depressão, têm um processo depressivo, muitas delas começou com desânimo. Uma situação que viveu, que ele foi desanimando, e eles foram entrando num processo. Gideão estava, quando eu li sobre esse texto de Gideão, para mim Gideão estava num processo depressivo. Estava num processo depressivo, claramente. Né? Naquela época não existia a questão da depressão, existia, mas não se falava sobre isso. Depressão é dos anos 80, 90 para cá, e olhe lá, né? Talvez até mais dos anos 2000, mas para cá, que a ciência começou a trabalhar ele como uma doença, com necessidades especiais de tratamento. Né? Mas naquela época não, mas quando você olha para a expressão de Gideão, ele estava num processo depressivo mesmo. Assim. Conhecia Deus, sim. Ouviu histórias sobre Deus, ouviu. Mas ele orou tanto e Deus não fez nada. Então o que eu vou fazer? Tocar minha vida. E às vezes somos assim. E o Senhor voltou para ele e disse assim: olha o ânimo do anjo. Lembra-se que quem está animado aqui é o anjo. Eu estaria animado de Deus me responder, né? Mas não sei na situação dele como é que eu estaria também. Aí o verso 14, o Senhor voltou-se para ele e disse: com a força que você tem, e aí traz uma outra lição, Deus conhece cada um de nós, amém, irmãos? A Bíblia diz que Paulo fala que quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha força, amém? É isso? Não, o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando eu acho que eu sou forte, eu sou fraco, mas quando eu acho que eu sou fraco, eu sou forte, porque eu dependo do poder e da mão de Deus sobre a minha vida. E o anjo falou assim: com a força que você tem, você vai libertar Israel da mão dos medianitas. Sou eu quem o está enviando. Ao ânimo do Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã, a família dele, é o menos importante desse reino aqui, reino de Manassés. Menos importante. E eu sou o menor da minha família. Esquece esse negócio, Deus. Procura outra família, procura outra pessoa. Eu não sou essa pessoa que você está afim, não. Procura outra pessoa. Vai buscar outra pessoa.
Irmãos, a Bíblia diz que Deus usa os fracos. Deus não usa os fortes. Deus usa os fracos. Amém, irmãos? Você acha que você é fraco? Deus quer usar você. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque eu dependo do Senhor. Talvez tenha situação que você está vivendo na sua família, no meio do seu contexto familiar, que Deus quer usar você. Senhor, mas eu sou o menor da minha casa, lá ninguém me dá atenção, lá ninguém olha para mim da maneira que eu mereço ser olhado. Eu conheço pouca palavra, tem gente na minha casa que conhece muita palavra. Eu vou lá? Não. Senhor, escolhe o pastor Ronaldo, ele é pastor. Deixa eu quietinho aqui no meu canto. Escolhe lá o irmão lá, aquele lá, que é antigo da igreja. A gente sempre tenta colocar situações. Só que o anjo do Senhor responde ele de uma maneira muito além. Ele diz assim: eu estarei com você. Jesus promete, a Bíblia diz que quando Jesus reúne os seus discípulos, Jesus é levado aos céus, e ele fala assim: eu estarei com vocês todos os dias, até o final do tempo. Eu estarei com vocês. Deus estará conosco. Basta você se colocar à disposição. O anjo estava lutando com o Gideão para ele se colocar à disposição, para vencer uma batalha. E não era uma batalha qualquer, era a libertação de um povo, era a libertação de uma nação. Se você continuar lendo, e nós vamos trabalhar um pouquinho isso aqui, e eu vou falar uma coisa para você. Eu queria fazer um negócio diferente hoje aqui. Você pode, se você quiser falar, você pode falar, tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Baixa meu negócio aqui, eu vou dar uma tossida agora. Não, eu estou... Com a glória. Irmãos, eu passei sábado e domingo, nós passamos no acampamento com 88 crianças. Você imagina a voz dos coitados de nós lá. Mas não foi porque eles faziam bagunça, não. É porque eles gostavam de pular e dançar. E a gente cantando com eles, né? Então eu vou tossir bastante hoje, tenha paciência comigo, tá bom? E aí o anjo fala assim: eu vou estar com você. Você não está sozinho. Essa batalha que você vai estar enfrentando, e talvez você está enfrentando uma batalha, você não está sozinho nela. Porque Deus prometeu que não vai abandonar eu e você. Ele está conosco. Às vezes nós vamos para a batalha nas nossas forças. E aí Deus está olhando para Gideão e fala: Gideão, não é assim que você vai conseguir isso. Eu estarei com você. E aí a Gideão se convence disso. E o texto fala sobre isso. E Deus falou assim: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e vou e você derrotará os medianitas como se fosse um só homem. Gideão prosseguiu. Se de fato, olha, está mudando o ânimo, hein? Você percebeu? Olha o ânimo dele está mudando. Ó. Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que tu estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. O Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Só que aconteceu o seguinte: ele pediu, foi lá, a tribo dele, lembra que ele estava malhando o trigo no lugar das uvas, certo? Estava longe da casa. Quem aqui já morou na roça sabe que o engenho da casa fica longe da casa, não fica grudadinho na casa. Quem aqui é da roça sabe o que eu estou falando, né? Então, mas estava lá longe, vai lá e pega a oferta dele, ele pega um cabrito lá, todo aquele processo da oferta, traz. Quando ele chega, o anjo está lá, ele fala assim: o senhor está aqui ainda? Né? Percebe que ele estava num processo de mudança de ânimo. O anjo falou assim: olha, ele falou assim: ó, se o senhor ficar aqui, eu vou ter certeza que o senhor está comigo. Espera aí que eu vou lá. Volta o anjo e fala assim: eu vou te esperar. Ele volta e fala assim: o senhor está aqui? Né? E aí então ele faz o sacrifício, fala de novo com Deus. Deus fala assim: vai de novo lá, pega um outro animal. Ele foi lá, pegou um outro animal, voltou, o anjo estava de novo lá. Ele faz o mesmo sacrifício.
Deus aceita o sacrifício dele. E aí Deus então fala assim: Gideão, você vai para uma batalha contra os medianitas. Você vai vencer, Deus já tinha prometido, amém? Amém. E o que Deus prometeu para você? Que você ia ser derrotado ou você vai vencer? O que Deus prometeu para você? Vencer. A vida de derrotados não é palavra de Pablo Marçal não, tá bom? Tá? Isso aqui não vou dar, não é coach não, tá bom? Por favor, né? Mas derrota, eu vou dizer uma coisa, irmãos, quem está em Cristo não tem derrota. Não quer dizer que para você sempre vai ser vitória. Entendeu isso ou não? Entendeu? Quem está em Cristo sempre vai ter vitória, porque mesmo quando aparentemente uma derrota, aquilo vai te ensinar algo que vai fazer você ser mais forte e estar mais próximo de Deus. Então a gente não tem derrota. Vocês acreditam sim? Amém? Tem com amém com fé. Amém com certeza. Amém? Amém com certeza. Hã? É mais que vencedor, porque você está em Cristo. Cristo contém a essência em você. Então você é vencedor porque Cristo está em você. Não é sempre que você vai vencer de acordo com a nossa visão. Mas se Cristo está em mim, eu vou entender que aquela situação é uma forma de eu ser vencedor diante daquela situação. Aí Deus fala para ele assim: você vai sair, você vai para o exército. Gideão então faz o quê? Gideão faz um catadão nas tribos. Vai em todas as tribos e ele consegue ajuntar 620 homens para a guerra. 625 mil homens. 625 mil homens. Consegue. Bora. O outro exército só tinha 120 mil, mas é um detalhe. 120 mil, não, desculpa, 1.200.000. Tinha metade o exército de Gideão. Ele vai para a guerra. E aí ele vai. Só que Deus olha e fala assim: Gideão, tem muita gente aí. Tem muita gente. Nós não vamos vencer com muita gente assim. Faz o seguinte: junta esse povo. E aí Deus dá para ele uma orientação de como seria isso. Olha que interessante. Eu exagerei aqui, tá? 625 mil era o exército que foi lutar contra a Sansão, tá bom? Aqui era só 22 mil. Tudo bem, né? Vocês me perdoam? Alguém leu a Bíblia aí e viu que estava errado ou não? 32 mil exército de quem? Gideão. Ah, porque tinha mais 10 mil, né? 22, depois foi mais 10 mil de outra tribo. Isso mesmo. 32 mil. E o outro era 120, o outro está certo. O outro é 120. 32 mil com 120, por ali. E aí ele vai lá, e Deus fala assim: tem muita gente aí. Se for 600 mil ou 32 mil, para mim é muita gente. Né? E ele fala assim: o número daqueles você vai fazer assim, ó. Calma aí que a minha Bíblia está aqui. Mas o Senhor tornou a dizer: ainda há gente demais, desça a eles à beira da água. Não, verso 2. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para me entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, o povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, não vai. O povo está tremendo. Quem está tremendo de medo, que vai para a batalha, ele não pode ir. Fizeram lá, 22 mil estava tremendo. 32 mil, 22 estava tremendo de enfrentar o inimigo. E Deus fala: você imagina Gideão, gente? Para levantar um exército, ali foi difícil. Vai lutar contra um povo grande. E aí Deus fala assim: ó, quem está tremendo não vai para a batalha. Irmãos, isso é uma lição para a gente. Quem está tremendo, é difícil vencer. É difícil. A Bíblia diz que Deus falou assim: quem está tremendo vai, sobrou 10 mil homens. Aí Deus fala assim: Gideão, ainda tem muita gente aí.
Deus fala, Gideão olhando e fala assim, com aquele ânimo dele, estou na roça, vou para a batalha e vou perder, não tem jeito. E Deus fala assim para ele, lá no verso 4, mas o Senhor tornou a dizer, ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e os separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá, mas se eu disser, este irá com você, ele não irá. Assim Gideão desceu à beira da água. O Senhor disse, separe os que beberem a água lambendo como um cão faz. Aqueles que se ajoelharem para beber, separe esses dois grupos. O número dos que lamberam a água levando as mãos à boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. 9.700 homens se ajoelharam para beber água. Sobrou quantos? 300. Vou para essa batalha de jeito nenhum. É ruim, hein? Você acha que eu vou para uma batalha para já sabendo que eu vou perder? Mas lembre-se, você lembra que o texto diz que Deus prometeu que estaria com ele? Lembra disso? Deus prometeu que estaria com ele. Existe uma promessa. Deus prometeu que estaria conosco, amém? Isso é uma promessa. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Quando Deus promete que está conosco, Ele está conosco. Mesmo quando você ora, e era aqueles dias que o vento não bate na árvore, já viu esses dias? Que a árvore fica o dia inteiro assim, parece que a gente ora, e parece que Deus esqueceu da gente, igual na história de Gideão. Só que tinha uma promessa. Tinha uma promessa de Deus, que estaria comigo e com você. E que Ele nunca ia deixar, e nunca ia abandonar. E eles foram para a batalha. Só que era uma batalha diferente. Eu gosto do apóstolo Paulo, quando ele fala assim que a minha luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades e dominadores do mal. Sabe qual é o erro que nós cometemos para conviver com pessoas? A gente lida com as pessoas e não com o espírito que pode estar nela. A nossa visão é carnal. Paulo fala de uma visão espiritual. Quando eu vou lidar com pessoas, quando eu vou lidar com certas situações, eu tenho que entender que por trás de tudo aquilo ali tem um mover espiritual. Tem um mover espiritual atrás de tudo aquilo ali. Eu não vou combater, quer ver um exemplo? Na política agora, né? Os debates políticos agora são uma aula de entretenimento, sim ou não? Né? Você quer assistir, não tem mais programa de comédia na televisão, não tem mais Zorra Total, né? Não tem mais, né, o Jardim da Infância, aquele quadro que tinha, não tem mais essas coisas, né? Não tem outros programas, não tem mais, acabou a comédia, não tem mais esses negócios. Aí inventaram o programa eleitoral, para divertir a gente. Mas o programa eleitoral não é tão divertido, o mais divertido é o debate, né? E a gente, como cidadão embuense, que é todo movido pela reportagem de São Paulo, nós não conhecemos nossos candidatos aqui, sim ou não? A gente não sabe, não tem programa de televisão aqui. A gente conhece o de São Paulo. E aí você vai para aquelas pessoas inteligentes. Porque eles são muito inteligentes. Primeiro porque ele quer enganar você. Ele quer te enganar. E como é que ele vai te enganar? Querendo mostrar que ele é melhor que o outro. Como? E eu vou dizer para você, daqui a 4 anos você vai descobrir que nenhum de todos é bom. Infelizmente, né? O ano retrasado nós fomos para São Joaquim. São Joaquim, no trabalho que nós temos lá em Minas. Lá em São Joaquim, não tem uma rua asfaltada. E pela graça de Deus é a rua da igreja. Você chega assim, eu vou te explicar como é que é São Joaquim, tá bom? Para você ver o tamanho de São Joaquim. Você está chegando em São Joaquim, terra, rua de terra. Tem como é que chama? Mata-burro. Alguém sabe o que é um mata-burro aqui? Sabe o que é um mata-burro? Mata-burro é o seguinte, é um monte de ripas assim, tem um buraco, cercas para lá, cercas para cá, tem um buraco aqui,
E eles vão colocando ripas de madeira ou de ferro assim. Por quê? Porque o burro não consegue acertar o local para ele colocar a pata. E aí ele não atravessa porque ele tem medo de colocar a pata no buraco. Por isso chama mata-burro. Aula super instrutiva para você. Agora você sabe o que é o mata-burro. Você que está ouvindo, vai ver online depois, você já sabe o que é o mata-burro, né? E aí você chega em São Joaquim, tem um mata-burro. Entrou em São Joaquim, a rua principal. Acabou a rua. Você achou que tinha muita coisa lá? Acabou a rua. Lá no final você entra à esquerda, tem uma praça que é maravilhosa, tem uma quadra, acabou a praça. Tem um bar do lado de cá tocando. Ah, cara, tudo você imagina, você não tem ideia. É só Deus na vida da gente que está lá. Não tinha mais nada. O ano passado nós fomos lá, asfaltaram a rua. E aí nós conversamos com moradores. Gente, o prefeito é maravilhoso. Lá não tem prefeito, o prefeito é na outra cidade, lá é uma vila. O prefeito maravilhoso colocou asfalto para nós. Todo mundo alegre. Isso é direito. Isso é direito. E às vezes nós ficamos achando que o prefeito fazendo coisas para nós é dever, é direito nosso. Não, é um benefício dele para nós. Claro que não. É dever. Ser um bom governo para nós é dever dele. Sim ou não? Sim. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente espera tanto, não acontece, gera desânimo na gente, a gente vira um Gideão da vida. Parece que Deus não está fazendo nada, né? E aí, esses programas de debate, um vai ofender o outro, um vai machucar o outro, um vai fazer isso. Por quê? E aí, às vezes, a gente começa, isso viveu muito na época daquela polarização entre Bolsonaro e Lula na última eleição, né? Tem famílias que até hoje têm rachas no meio dela por causa disso. E a gente não foi percebendo de que isso era só instrução, que a nossa luta não é contra o Lula. Nossa luta como cristão não é contra o Bolsonaro. A nossa luta é contra principados e potestades e dominadores do mal. A nossa luta não é contra você. Lá na sua casa, a sua luta não é contra teu filho, não é contra seu marido. Nossa luta é espiritual. O meu adversário não é a minha esposa. O meu adversário é o diabo. Sim ou não? Por que a gente bate tanto no outro? Porque a gente não entendeu ainda quem é o adversário. Nosso adversário. Gideão vai para essa batalha com a ideia de que se ele fosse com muitas pessoas, ele seria o vencedor da batalha. Só que a batalha de Gideão não era por quantidade, ela era espiritual. Porque Deus tinha dado uma promessa. E eles vão para a batalha e Deus fala assim. Gideão possivelmente olhou para aqueles 300 que não... Gideão possivelmente, se eu fosse Gideão, eu falava assim, lambem vocês todos também, né? Joelho e lambe, para acabar com essa história aqui, né? Porque eu vou com 300, não vou perder. Deus fala assim, Gideão, faz o seguinte, pega agora, vai para o acampamento, e o exército dos medianitas, não era só dos medianitas, os medianitas juntaram um grupo lá, medianita, amalequitas, os ateneus, um monte de grupo lá, se juntaram, formaram um exército imenso, vamos acabar com esse povo de Israel agora. E Deus falou assim, você vai lá, você não vai atacar esse povo, você vai fazer o seguinte, vocês vão ficar aqui, você vai com um grupo pequeno, lá, e deixa o resto comigo. Irmãos, quero que você saia, se você sair daqui entendendo só essa lição de Deus para a sua vida, já está bom. Existem batalhas que não são nossas. Amém? Existem batalhas que você só faz isso aqui, ó. Só joelho. Foi isso que Deus disse para Gideão. Talvez você que está aqui está lutando com as suas forças, está cansado, porque está lutando com as suas forças em alguma batalha que está vivendo na sua vida.
Mas existem batalhas que são vencidas na estratégia do Senhor e não na nossa. E Deus dá uma estratégia para Gideão. Gideão, junta um grupo, você sobe aqui, se coloca alguns homens ali, e você desce no acampamento deles. E quando vocês chegarem lá, vocês vão ouvir os soldados conversando. Esse é o sinal. Gideão desce. Quando ele chega lá, tem um grupo de soldados conversando assim: eu estou achando que o povo de Israel vai vir contra a gente, o Deus dele é poderoso, e nós vamos perder. Gideão ouve aquela história, volta, e aí Deus fala assim: vocês vão subir na montanha e vocês vão fazer muito barulho. Só que o barulho de vocês não serão barulhos só de 300, vai aparecer muito mais. Aí eles sobem lá, faz um barulho, sabe o que acontece? O exército começa a se matar um ao outro, o exército deles. E o povo só fica vendo, o povo de Deus, 300 só vê. E a Bíblia diz que eles capturaram os 2 reis. Capturaram os 2 reis, que é como se captura o rei numa batalha. Quem aqui já assistiu o Game of Thrones sabe o que eu estou dizendo, né? Você pegou o rei, é igual no xadrez, não é assim? É a rainha, né? Ou é o rei? A rainha, né? Pegou a rainha, acabou, não é assim? É isso. É o rei, não é? Porque o rei manda, né? Inclusive tentaram pegar o nosso rei do rei, Senhor dos senhores, mataram ele, mas só que ele ressuscitou, amém? Oh Deus é bom demais, né? Acharam que ia ser derrota final, que nada, foi só incentivo para o povo dele se voltar, né? E aí então, eles saem dali vitoriosos. A lição para mim e para você hoje, através da palavra de Deus, existem batalhas que são do Senhor, e a minha função é crer, e saber que Deus está comigo, e seguir aquilo que Deus nos orienta. Vai lá e faça isso. Existem batalhas que talvez Deus está mandando você pedir perdão para alguém que te ofendeu, a perdoar alguém que te machucou, que te fez mal. E Deus está mandando e você está pensando: de jeito nenhum, não vou fazer isso. Essa é a batalha de Deus, essa é a estratégia de Deus. E nós precisamos sair daqui hoje entendendo de que a nossa força não provém de nós. A nossa força provém do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o Deus poderoso, não eu. Eu sou um coitado. Sou coitado mineiro, São Geraldo do Baxi. Mas o meu Deus não. Meu Deus é poderoso. Irmãos, deixa eu contar um testemunho. Nós fomos para o retiro das crianças. Esse é um testemunho muito forte. Nós estávamos no retiro das crianças. E ontem eu vivi uma experiência que eu nunca tinha vivido na minha vida. Contei para os meninos hoje de manhã. O Evandro está aqui. Quem está mais aqui? Eu acho que o Evandro, né? O Evandro. E eu entendi ontem à noite e tal, eu saí, as crianças brincando lá na festa, eu saí, eu entendi que tinha alguma coisa ali que não era algo, sabe, era algo forte. Satanás estava agindo, queria fazer alguma coisa ali. Satanás estava cercando aquele lugar. Eu saí, orei, voltei, fiquei lá. Irmãos, eu passei a noite inteira sem dormir, angustiado, uma dor forte. E Deus falando comigo, e eu lutando com Deus. Irmãos, foi uma das coisas que eu nunca vivi na minha vida. Acordei minha esposa, a gente orou, intercedeu, clamou a Deus. Tem alguma coisa que Deus quer fazer nesse lugar. E o inimigo queria me atacar, o acusador ficava: você, quem é você? Você não é nada, você é um pastorzinho de nada. E acusando, e eu orando, e aquela batalha a noite inteira. Quando eu fui compartilhar com os meninos hoje, eu chorei, porque eu estava tão forte aquilo em mim. E aí nós começamos a programação e chamei ali todos os tios que foram trabalhar. Tinha um momento de intercessão, um momento de oração, um momento de graça. E aí nós fomos para o encontro com as crianças. A Linda contou a história, fizemos louvor, e nós começamos a orar com as crianças, orar com elas. Os tios imporam as mãos, começamos a mover espiritual, aleluia, irmãos, foi bênção de Deus.
E eu falei assim: se você quer entregar sua vida para Jesus, ore comigo e vem aqui à frente. Irmãos, todas as crianças foram na frente. O que estava acontecendo ali? Não era força minha. Se você é alguém na sua casa que é sustentação, o inimigo vai querer derrubar você, porque ele sabe que você é o pilar daquele lugar. Eu sempre entendi assim: eu sou pastor, estava falando com minha esposa agora à tarde, sou pastor, mas eu nunca me coloquei numa posição de linha de frente. Eu entendi agora que Deus colocou eu na linha de frente, lá na frente. Que o primeiro a ser atingido, se o inimigo vier sobre essa comunidade de fé, será eu. E ele passou a noite inteira querendo, me jogando pedra. O que ele não queria? Que as crianças que estivessem ali confessassem Jesus e se dedicassem a vida ao Senhor. Aí você pode falar assim: são crianças de 6 até 13 anos. Não, irmãos. Crianças ensinadas nos caminhos do Senhor. Uma criança, ela sabe ter a mesma convicção de fé de que um adulto. Você sabia disso? Criança tem poder de orar e expulsar demônio como qualquer adulto. Porque não existe Espírito Santo de criança e de adulto. Existe um Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele está sobre todo aquele que o invocar. Ele vai falar. Gideão foi para uma batalha. Gideão não levantou os braços, não levantou uma espada. Gideão creu na promessa de Deus. Talvez você está levantando espada, levantando batalha, né? Pegando suas armas. As armas espirituais nossa é a palavra e a oração. Não existe outra arma de crente. Não existe arma de crente, entendeu, irmãos? Não existe arma de crente. Existe fé, palavra e oração. Essas são nossas armas. Intercedemos a Deus à madrugada. Chamamos os tios, intercedemos. E sabe uma coisa, eu queria dizer para você que participa, que é membro dessa comunidade de fé: ore pelo seu líder espiritual, ore pelo seu pastor. Hoje sou eu, mas tenha esse compromisso de orar pelo pastor, mesmo. E eu entendi, eu saí de lá desse acampamento, eu sei que agora, eu sei quem eu sou. Eu nasci no Baixio, sou um pastorzinho de nada, de repente eu sou mesmo. Mas eu sou salvo em Cristo Jesus. E Ele me deu um ministério para pregar a palavra e ser instrumento dEle. Não reconhecido por ninguém, mas é conhecido por Ele. Tem uma música que eu gosto demais, que ela diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Eu não preciso. A gente não precisa de aplauso, porque a nossa guerra é a palavra, nossas armas é a palavra e a oração. É jejum, se você assim crê. Isso é nossas armas espirituais. As armas que Gideão queria usar era a quantidade de homens, espada, e ele venceu uma batalha sem colocar a mão em armas, porque as armas que Deus usou foram espirituais. Talvez você está aqui, está buscando algumas armas, mas Deus está te dando outras armas hoje. Oração, a palavra e fé. Você vai vencer, em nome de Jesus. Gideão venceu? Venceu. Colocou a mão na arma? Sabe o que aconteceu depois com Gideão? Não vou contar para você, você vai ler lá, Juízes capítulo 7 em diante, você vai, mas eu vou dar um spoiler para você, né? Vou dar um spoiler para você. Gideão voltou com os reis, foram no meio de um povo, o povo não aceitou ele, e aí Deus volta e fala assim: Gideão, o povo de Israel voltou e falou assim: você vai ser o nosso líder máximo. Gideão fala assim: não, meu filho, ele que será.
Gideão morre. Comecinho do capítulo 8, Gideão morre. E só quem conhece a história de Gideão. Gideão é um juiz. Um homem que passou pela história, mas foi marcado pela presença de Deus. Eu queria desafiar você a crer que a batalha que Deus deu para nós vencermos, Ele está com a gente. Amém? Ele não abandonou a gente. Ele não vai abandonar a gente. Ele está conosco. E as nossas armas não são armas físicas, são armas espirituais. Oração, joelho, o chão, palavra e fé. E aí você vai ver o que vai acontecer na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Não sei qual é a sua batalha, mas Deus vai te dar essa vitória, porque Deus está conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu queria que você baixasse a sua cabeça só um pouquinho assim, só para você se concentrar, tá bom? Não há poder nisso não, só para você se concentrar. Eu não sei qual batalha você está lutando. Eu não sei qual armas que você está usando. Eu não sei. Mas o Senhor que está neste lugar, que está conosco, que está em nós, esse Espírito Santo que está em nós, uma promessa de Jesus que Ele estaria conosco todos os dias. O Espírito Santo sabe que arma nós temos usado e quais são nossas batalhas. Talvez a batalha que você tem vivido é uma batalha muito difícil de vencer. E talvez seja mesmo. E talvez você está usando algumas armas, está desanimado, porque você está usando as suas armas. Quando você usa as suas armas, o desânimo vem. Mas quando você usa as armas do Senhor, isso te fortalece. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Mesmo que as coisas não caminhem bem. Nessa noite Deus quer que você saia daqui usando as armas que Ele tem te dado. E talvez uma das armas que Deus tem te dado é o louvor. É você cantar. É você adorá-lo. Talvez outra arma que Ele tem te dado é a oração. Ele tem te dado essa arma. A outra arma que Ele tem te dado é a Bíblia. É a palavra dEle. E nessa noite eu quero desafiar você a sair daqui com essas armas. Talvez você até sabe que existem essas armas, mas elas estão ali encostadas num canto. Porque você está usando as suas armas. Porque você crê que talvez as suas armas são mais poderosas para vencer certas situações. Mas hoje você descobriu que não. Deus não é Deus de números. Deus não precisa de multidões para mudar a história. Deus precisa de homens de fé, mulheres de fé, pessoas que creem no poder, na graça de Deus, para mudar a história. Talvez você, para mudar a história da sua família, não espere que você seja um eloquente na palavra, mas você tenha fé em Deus, creia em Deus, e pode mudar a história aonde você está. Eu quero convidar você a fazer comigo uma oração. Você e Deus. Deus sabe quem você é e sabe quem eu sou. Sabe onde está o meu coração, onde está o teu. Mas eu quero convidar você a fazer comigo uma oração. Aí baixinho onde você está. Onde você está? Ninguém precisa te ouvir. Porque o Espírito Santo, Ele ouve o clamor do teu povo. Eu quero convidar você a dizer assim para o Senhor, para o Espírito Santo que está aí, está aqui do teu lado, está aqui conosco, a dizer assim: Espírito Santo, o Senhor conhece as minhas batalhas, as minhas lutas, o Senhor sabe que armas eu estou usando. Eu tenho usado as minhas armas, os meus jeitos, as minhas estratégias. Isso tem me desanimado. Mas hoje, eu descobri, Senhor, que não é na força,
na minha força, nas minhas estratégias, mas a do Senhor. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, coloque isso dentro de mim, na minha mente, no meu coração, e me faça entender, ao lidar com essa situação que eu estou vivendo, para que eu possa desenvolver as armas que o Senhor tem me dado, que eu possa ler mais a Tua Palavra, que eu possa orar mais, que eu possa Te louvar mais, em nome de Jesus. Não é minhas armas, Senhor, mas as armas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.